É, Então, vamos lá. A palestra é Vítimas da Falta de Abraço do Mundo, a necessidade de inclusão para inovar. O que eu quero trazer hoje com a palestra é a gente observar coisas que a gente pode melhorar em diversos aspectos para dar esse abraço que falta, né? Então, você deve estar se perguntando quem é a pessoa que está falando. Meu nome é Nívia, fazendo uma rápida descrição física minha. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos curtos, eu uso óculos e no momento eu estou usando um casaco cinza e uma blusa preta. Quanto à minha experiência acadêmica, eu atualmente faço ciência da computação na UFRJ e há um pouco mais de um ano eu estudo UX Design por conta própria. Minha experiência profissional, eu tenho 3 anos aí no mercado de desenvolvimento web e com projetos na Prefeitura do Rio de Janeiro, na IBM e na Log. E saindo um pouco desse quesito meio técnico, duas curiosidades sobre mim é que eu gosto muito de desenhar no meu tempo livre e gosto de estudar sobre culturas africanas em geral. Agora, por que que eu vim parar aqui com esse tema, né? Lá no começo da minha carreira, quando eu passei para ciência da computação, eu fui questionada se eu tinha capacidade de estar ali, se era o meu lugar estar em TI e se eu sabia o que era isso. E até hoje esse sentimento fica martelando na minha cabeça. E o que eu tenho feito para melhorar isso de certa forma é ver o meu desenvolvimento profissional, ver o meu desenvolvimento pessoal e através de feedbacks dos meus gestores e do meu time. Então, depois que eu tive esse sentimento e eu passei por isso e tem sido um processo árduo deixar de sentir isso, eu decidi que eu faria de tudo para outras pessoas não se sentissem dessa forma. Só que como fazer isso? É a grande pergunta que eu sempre me faço. E essa pergunta, por incrível que pareça, veio de um filme de super-herói. E é aí que entra a temática na palestra, que numa cena pós-crédito do filme Pantera Negra, o T'Challa diz que devemos encontrar uma maneira de cuidar um dos outros como se fosse uma única tribo. E, e é isso que eu quero mostrar aqui hoje. Como a gente pode acolher e pensar como uma unidade, né? E aí eu queria trazer duas histórias para vocês entenderem quem a gente não está acolhendo. A primeira história eu achei enquanto eu mexia no LinkedIn. É de um usuário deficiente físico que ele não conseguia validar a identidade dele no aplicativo de banco, porque um dos passos era segurar o documento dele ao lado do rosto. Só que não é a única história, né? Não é uma história isolada. Em 2015, quando o Google Fotos foi lançado, gerou uma polêmica absurda é, em uma das funcionalidades, que era de categorizar imagens, que classificava a foto de dois jovens negros como sendo fotos de gorilas. O que esses casos têm em comum é que eles mostram pra gente que existem pontos de dores que não estão sendo notados. E aí com isso eu queria trazer um provérbio iorubá que está exibido na tela. E o significado dele é que a mão de uma criança não chega alto o suficiente para alcançar a prateleira e a mão de um adulto não entra na cabaça. O que eu quero mostrar com esse provérbio é que todos nós temos um local, sabe? Todos nós temos uma parcela de importância em qualquer coisa que exista, qualquer inovação, por exemplo. E o que esses casos também trazem em comum, que a gente pode ver, é que não existiam times diversos para talvez auxiliar e ajudar a entender esses pontos, sabe, que eu trouxe antes. E aí, enquanto eu fazia a palestra, eu não sabia que lado da Nívia eu gostaria de mostrar aqui, que lado da Nívia eu gostaria
de trazer, que lado eu tô mexendo, que eu gostaria de trazer, porque hoje existe a nível dev, a nível designer e uma pontinha de nível tech recruiter. E aí eu pensei, cara, se eu não consigo me decidir, então por que não levar todos eles? O principal aqui, eu acho que é o meu lado principal também, é o lado dev. A gente precisa, como devs, pensar que existem usuários que precisam ser olhados, né? E aí eu queria trazer 4 pontos, mas antes disso, eu queria mostrar um dado muito importante para vocês entenderem por que devs precisam se preocupar. A Big Data Corp, desde 2019, vem fazendo um estudo sobre acessibilidade no Brasil e eu queria trazer dos 2 últimos anos. Em 2020, foram visitados 14,65 milhões de sites brasileiros. E desse número gigantesco, 0,74% só que passaram em todos os testes de acessibilidade. Em 2021, o número de sites aumentou para 16,89 milhões e o número de sites que passaram no teste também, a porcentagem também aumentou para 0,89%. A gente ainda não está no ideal. A gente está abaixo de 1%, sabe? Então, tipo, é uma coisa a se preocupar. E como fazer isso, né? Como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso código? O primeiro ponto que eu queria trazer, a primeira dica, é o uso de HTML semântico. E aí, como fazer esse HTML semântico? Existem diversos pontos que eu, inclusive, gostaria de abrir um parênteses aqui, que existe a guia WCAG, que vocês podem procurar e tem vários pontos lá que vocês podem estudar, enfim, melhorar cada vez mais a acessibilidade. Mas voltando, o primeiro ponto é usar labels nos inputs dos formulários. Existe um atributo, que é o for, que quando você usa na label, ele indica para o leitor de tela que aquele input é para aquela label. Não, aquela label é para aquele input, ao contrário. O segundo ponto é usar descrições alternativas nas imagens. Quando a gente não tem o atributo alt nas nossas imagens, o leitor de tela considera aquela imagem meramente ilustrativa. Então, se é uma imagem que é importante que o seu usuário saiba que ela existe, você precisa descrevê-la. E a terceira parte é mais sobre um código acessível, porque a gente não tem que pensar como apenas o outro lado, né? Apenas como o usuário. A gente tem que pensar no nosso colega de time também. É importante usar tags semânticas. O HTML não é só div, não é só spam. Então, existem tags apropriadas para estruturar o seu site de forma a ficar semântico, tanto para o usuário quanto para o nosso colega de time. A segunda dica é sobre feedback. Qualquer ação que o seu usuário precise fazer na sua aplicação, você precisa dar um feedback. Seja salvar um formulário, seja um erro que ele cometeu, seja, não sei, um botão que ele apertou e deveria aparecer um pop-up, enfim. Tudo tem que ter um feedback. Tanto para ele entender que a aplicação está funcionando, tanto para, enfim, melhorar esse fluxo, né, quanto à aplicação. A terceira dica é quanto à navegação. Beleza, o nosso usuário ele já consegue entender o que está acontecendo na nossa aplicação. Mas eu queria trazer mais um dado aqui. No Brasil, estima-se que 5,76 milhões de pessoas têm deficiência nos membros superiores, de acordo com o IBGE. Essas pessoas precisam conseguir navegar no seu site. Então, seja com uma tag, uma tela tab, seja com as setinhas, deve ter uma navegação com o teclado na sua aplicação. E não é só esse número.
Existem o que a gente chama de usuários que precisam da navegação temporária. Por exemplo, uma mãe que está amamentando enquanto está usando essa aplicação, ela precisa conseguir usar o teclado para navegar. Ou, por exemplo, eu tenho tendinite. Então, quando eu estou com a dor da tendinite, eu uso só uma mão. Então, por que não facilitar essa navegação para mim também, sabe? Como usuário temporário. E o último ponto da Ninja Dev seria a responsividade. O IBGE fez uma pesquisa em 2018 que apontou que 98,1% dos usuários que acessam a internet acessavam através do celular. E hoje a gente não tem um tamanho de celular fixo, né? Fora que a pessoa também, os 2% também, pode acessar pelo computador. Então, você tem que pensar uma aplicação que consiga ter acesso em todos os tamanhos de tela, certo? E aí a gente pula para a Nívia, aspirante ao ex-designer, que devo dizer tem um espaço muito grande no meu coração. E ela traz 3 pontos, né? Quando eu começo a pensar em design, arte, enfim, eu penso em cores. Então, por que não começar a falar sobre ela? Lembra do feedback que a gente falou como deve? Antes de você desenvolver, você tem que pensar na sua aplicação também, como designer, para o seu feedback não vir apenas com cor. O seu título importante não vir sendo importante, dizendo que é importante apenas com a cor. Existem usuários que a gente tem que pensar que têm baixa visão. O que seriam esses usuários? Por exemplo, usuários que têm daltonismo. Então, você não pode indicar que um texto é importante só usando uma cor. Você pode usar usando um negrito, você pode usar com um importante antes. Enfim, existem diversas formas, um pop-up. Enfim, não sou muito adepta a pop-up, mas estamos aí também, se esse for o jeito. O segundo ponto são temas de alto contraste. Hoje está muito em evidência assim, o uso do tema escuro ou do tema claro, mas existe o tema de alto contraste também, que ele diminui a quantidade de cores na sua aplicação, para que você consiga, para essas pessoas terem essa percepção dos elementos da sua página. A próxima dica que eu quero trazer é quando você pensa em design, você também tem que pensar em estruturação. Então, o primeiro ponto é use títulos, botões e links descritivos. Seu título tem que trazer o que seu texto está querendo dizer. Seus botões têm que indicar o que eles fazem. E os links também têm que indicar para o que eles são. Por exemplo, se eu colocasse um link para essa palestra no meu site, no meu portfólio, eu não posso só colocar um link de download. Tem que ser download da palestra, para que o meu usuário entenda que aquele é um link para fazer o download da palestra. O segundo ponto é deixar a navegação do site o mais simples possível. Muito se fala em UX sobre quantidade de cliques na tela, mas a gente também tem que pensar em quantidade de cliques no tab. Então, é a mesma coisa. O quão priorizado está as suas informações, como está o layout do seu site, para que você consiga minimizar a quantidade, organizar de forma que a quantidade de tabs para o usuário executar uma ação seja menor, seja mais rápida, né? E a terceira dica é padronizar as ações do seu site. Não adianta muito a gente colocar um botão numa página que faça uma ação e em outra ele fazer uma ação totalmente diferente. E aqui eu quero trazer mais o faça o seu site de forma intuitiva, que as ações do usuário sejam fluidas. Ele não precise, de certa forma,
ficar matutando ali o que, que aquilo significa. Tem que ser simplificado. E aí, eu queria trazer uma provocação aqui, que é e se aumentássemos ainda mais o uso de tradutores de Libras em nossas plataformas? O que, que acontece? Mais de 80% dos nossos usuários surdos não conseguem ler o que está no na nossa aplicação, porque a nossa linguagem ela é muito fonética e Libras não é, o que dificulta um pouco o aprendizado. E aí a ideia aqui é transformar as nossas aplicações mais acessíveis para que essas pessoas elas consigam utilizar sem intermédio de terceiros. E existem diversas formas de fazer isso. Existem coisas para você adicionar no seu código que consegue resolver isso de certa forma rápido. Então, fica aí essa provocação. E aí, a última Nivea é a Nivea Tech Recruiter. Então, aqui eu quero trazer 3 pontos, que seria o lado positivo de trazer, de ter um time diverso. E aí, um spoiler, não existe lado negativo. O segundo ponto são os impactos. E o terceiro ponto é como chegar lá. Primeiro, os pontos negativos, os pontos positivos. Desculpa, me atrapalhei. O primeiro é diversidade de problemas e soluções. Quando a gente tem um time diverso, a gente consegue perceber os pontos de dores de diversas pessoas. Então, por exemplo, aqueles exemplos lá que eu dei no início, aquelas 2 histórias, não aconteceriam, porque a gente conseguiria prever esse erro e trazer soluções criativas para isso. O segundo ponto é, quando você tem um time diverso, você tem inúmeras culturas, inúmeros contextos, então isso aumenta muito o capital intelectual da sua empresa, do seu time, enfim. O terceiro ponto são as relações de respeito e relações empáticas. Isso é a base para qualquer time diverso. A gente vai ver um pouco mais à frente, mas tem que existir um respeito, tem que existir uma empatia. E isso melhora muito o ambiente. Você cria um ambiente confortável para as pessoas falarem, para as pessoas trazer problemas, trazer tudo que elas se sintam confortável de trazer. O quarto ponto é que soluções geram impacto. Eu tenho uma teoria de que tecnologia não é só sair criando produto, tecnologia é sobre impactar a vida das pessoas de certa forma. E por falar em impacto, eu queria trazer aqui duas histórias também, que a primeira é do Ted Hart, ele é um engenheiro sênior na Microsoft e ele é surdo desde os 13 anos e ele trabalhava no Skype Translator e aí ele percebeu que o Skype Translator não você poderia usar não só para traduzir as ligações, e sim legendar de forma que usuários surdos não precisariam de intermediários para realizar ligações, enfim, se comunicar. E a segunda história é do portal Lacrei, é um portal brasileiro voltado para conectar pessoas LGBTQIA+, a profissionais da área de saúde, advocacia e vagas de emprego. Por que trazer essa solução? Isso ajuda a pessoas a essas minorias, a, de certa forma, evitar o desconforto de uma consulta, por exemplo, com uma pessoa que não sabe lidar com a transexualidade. Então, esse portal é muito importante por isso, por trazer conforto nesses serviços. E um outro ponto é que esse portal é mantido hoje por voluntários, e eu, inclusive, já fui voluntária lá.
E agora, como chegar nesse time perfeito que eu estou vendendo aqui? A primeira, a primeira dica, com certeza, é criar um ambiente inclusivo. Então, você precisa ter certeza que seu time vai desempenhar o papel de ter respeito, de ter empatia, de saber lidar com, com o que você está propondo. Porque não adianta você ir contratando diversas pessoas e o seu time não acolher. Acaba que essa pessoa vai sair. Então, você fez um processo inteiro e no final não surtiu efeito. O segundo é divulgar as vagas. Então, você tem que saber divulgar as oportunidades que você está trazendo. É saber falar com o público-alvo mesmo. Fazer campanhas, utilizar sites voltados para vagas inclusivas. Por exemplo, fazer parceria com bootcamps que tenham essa ideia de trazer minorias para a tecnologia. E o terceiro passo seria é um método que eu tive contato e eu gosto muito para times que estão iniciando nesse, nesse caminho de criar um time diverso, que é a contratação às cegas. Eu não gosto de dizer o que eu vou dizer agora, mas às vezes a gente tem vieses nas nossas escolhas, então acaba que, mesmo sem perceber, existe um preconceito, e aí, de certa forma, você consegue não colocar pessoas no time. Então, esse método, explicando ele rapidinho, cada etapa do processo seletivo é gerado um relatório que tira tudo que possa ser associado a gênero, etnia, sexualidade, religião, qualquer outro fator que poderia vir a ser um preconceito. E aí reúne-se várias pessoas e elas decidem, com esse relatório, se vai contratar aquela pessoa ou não. E aí eu queria trazer um ponto. É muito importante você entender o momento do seu time. Uma contratação às cegas talvez não seja o modelo ideal. Existem outros modelos, como a contratação intencional ou o fit cultural, enfim, existem outros diversos modelos. E aí, para finalizar, eu queria trazer o trecho de uma música que me ajudou muito no decorrer da elaboração da palestra, na criação do título e também de achar o meu lugar, aonde eu quero pertencer, o que eu quero ser. O título, o trecho está na tela, eu vou ler. Então, isso é sobre carinho, afeto, crença ou a falta disso tudo. É sobre todos que viveram sozinhos e quando foram amados não sabiam o que fazer. Sou artesão do meu próprio caminho, vítima da falta de abraço do mundo. Esse trecho é da música Imortais e Fatais 2, do Bacchus do Blues, e é do novo CD. Então, é muito disso. É muito de eu entender que eu quero dar esse abraço nos meus semelhantes que não tiveram essa oportunidade de receber esse abraço. E é isso. Obrigada. Esse QR Code que está na tela tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram e as referências que eu usei para criar a palestra. Então, vocês podem acessar lá.